Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Conversando com Mais, e como anunciamos anteriormente, de vez em quando teremos um convidado, que o nosso Jack anda ocupadíssimo. O tema de hoje é a chama do voluntariado. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec nos norteia o princípio da lei do trabalho através das máximas: ajuda-te, que o céu te ajudará. Num dos capítulos, no 25, ele diz: se Deus houvesse isentado o homem do trabalho do corpo, seus membros estariam atrofiados. Se o houvesse isentado do trabalho da inteligência, seu espírito teria permanecido na infância, no estado de instinto animal. Por isso lhe fez do trabalho uma necessidade, e lhe disse: procura e achará, trabalha e produzirás. Dessa maneira serás o filho das tuas obras, delas terá o mérito e serás recompensado segundo o que tiveres feito. E o nosso grande Chico Xavier, em suas sábias palavras, nos diz que a repercussão da prática do bem é inimaginável. Para servir a Deus, ninguém necessita sair do seu próprio lugar ou reivindicar condições diferentes daquelas que possui. E a nossa convidada de hoje maravilhosa é a Patrícia Braga, que, por coincidência, é irmã de Maíse Braga. A Patrícia trabalha com voluntariado, com o Nosso Lar, que é a instituição que mais sempre cita, beneficente, é um orfanato. E ela vai conversar um pouquinho com a gente sobre todo esse trabalho dela, inclusive do Clube da Memória, né? Eu posso falar. Bem-vinda. Obrigada. Então, o Nosso Lar é uma atividade que está na minha vida há mais de 30 anos. Nosso Lar vai fazer 46 anos. E eu trabalhei lá como professora 26 anos, pela Secretaria de Educação. Antes, quando eu era mais jovem, eu participava de gincanas que a Comunhão Espírita fazia, tudo para ajudar na construção do Nosso Lar. Então, você vê que eu sou bem antiga. E o Nosso Lar foi uma instituição que sempre esteve à frente do seu tempo em muitas ideias. E uma delas é abrir sempre a instituição para o voluntariado e para estudantes, estagiários, todas as pessoas que quisessem estar lá pesquisando, ajudando e contribuindo com ideias novas. E o voluntário, nessa instituição especificamente, ele oxigena o trabalho da instituição. Ele chega e ele tem um olhar que não é aquele olhar de quem está lá todos os dias, né? De quem, às vezes, a rotina faz com que a gente não perceba, né? Não tem aquela percepção, né, importante de se ter. Ele vem, ele olha e ele traz pra gente. Mas o voluntariado é um mundo, né, de diversão pra gente, às vezes, e de tristeza também. Alguns voluntários chegam realmente com o coração aberto, querendo contribuir. Outros chegam com tantos problemas, mas com tantos problemas que eles precisam de ajuda. Então, às vezes, as nossas crianças ajudam os voluntários, né? E isso é lindo, porque é uma troca muito bacana. Mas as pessoas responsáveis pelas instituições têm que estar atentas a que tipo de pessoa é essa que chegou para ser voluntária. Exatamente. Né? Isso é muito importante. E ser voluntário é ter prazer no trabalho. Isso é muito importante, porque não adianta você dizer que é voluntário para pagar pecado. Sabe, aquela coisa, já estou devendo lá em cima, então eu vou lá, vou trabalhar um pouquinho e tudo bem. Esse trabalho, esse não vale. O que vale é o trabalho que é feito realmente com dedicação e amor. E vocês são parentes, mas nunca interferiu a relação com esse trabalho do voluntariado, assim, das ideias, não? De jeito nenhum, porque eu sempre soube que não tinha competência para trabalhar num lar de crianças. Nem afinidade, que o meu negócio era a palavra. E a Patrícia sempre teve uma ligação enorme com as crianças. Ela hoje não é presidente do Nosso Lar por acaso. É porque ela construiu ao longo desses 30 anos toda uma relação de afeto com as gerações que passaram por lá. Porque foram 3 ou 4 ao longo desses quase 50 anos. Então, isso é que é fundamental. Inclusive, eu comentava com Valesca, esse programa que nós estamos fazendo, e que vai acontecer periodicamente, é para trazer pessoas que realmente se importam com o que fazem, com o outro. Porque eu acho que todos nós estamos precisando um pouco ouvir essas histórias.
o mundo está muito difícil, as pessoas estão muito amargas, pessimistas, e há tanta coisa extraordinária que nós podemos fazer por nós mesmos e pelos outros. Nós estamos hebetados, paralisados. E, de repente, quando você lida com a criança, Emmanuel dizia através do Chico, a criança é o futuro. E Chico dizia, quem não trabalha, dá trabalho. E é uma das frases mais extraordinárias que existem. É a pura verdade. Quanta gente que vive reclamando, vive dizendo amanhã farei, amanhã serei bom, amanhã vai ser diferente, mas que simplesmente não se move. Quando há tantos lugares onde nós podemos ser realmente úteis, mas não para curar simplesmente a nós mesmos, mas para saber das nossas dificuldades emocionais, saber o quanto nós podemos interagir, para chegar num lugar e obedecer, porque às vezes nós já chegamos querendo mandar. Eu conheci um monte de gente que chegava na comunhão e durante 6 meses tinha a solução do espiritismo e depois desaparecia para nunca mais. Então, é preciso saber que é uma vida que você pode dedicar a quem precisa tanto, que são as crianças abrigadas em nosso lar. E é verdade, Patrícia, Maíse, que às vezes não, que geralmente o voluntário é o que mais se beneficia com o trabalho? Com certeza, com certeza. Você sai renovado. Quando você sai com a energia que você abarcou daquelas crianças, que você é o tio, é a tia mais especial do mundo. Porque você foi lá para visitá-la, você foi lá para brincar com ela, e você torna-se uma pessoa tão especial que você sai de lá tão amado, tão amada, né, que é muito especial. Mas eu tenho uma história muito interessante para contar que eu lembrei agora. Uma vez uma voluntária nova, primeiro dia, foi ficar com poucas crianças, umas 4 crianças na nossa brinquedoteca. E aí eu falei com ela, olha, qualquer problema, eu tô aqui na sala ao lado, ajudando o dever de casa dos meninos maiores e tal. Daqui a pouco entram aquelas crianças correndo, tia, eu falei, o que foi? A tia está chorando. Eu falei, meu Deus, está chorando? Eu falei, já pensei, meu Deus, o que esses meninos fizeram que assustaram tanto essa criatura no primeiro dia, né? Vamos lá, eu fui lá, o que foi? E a criatura chorava, e aí eu falei, meu Deus, e lá nós temos o hábito de quando a criança tá chorando, porque brigou, porque caiu, tá? A gente pede para respirar fundo, e assim, dá uma água, lava as mãos, a nuca, né? Pra criança respirar e depois a gente perguntar, tá, agora conta o que aconteceu, né? Menina, aí os meninos, um lá diz assim, tia, eu vou buscar água. Porque tinha que acalmar a voluntária, né? Eu vou buscar água. Aí o outro, pode deixar, tia. Eu vou lá falar com a minha tia que eu tenho que buscar um copo, não sei o que lá. Eles se agilizaram para atender a voluntária, né? Aí eu disse para as outras 2 meninas que estavam assim meio assustadas, eu disse assim, vão lá, vão ajudar, né? Porque eu queria saber o que tinha acontecido. Aí eu falei para ela, então, o que aconteceu, né? O que eles fizeram? Não, é porque eu vim aqui e eu achei que eles iam precisar tanto de mim, mas eu é que estou precisando deles. Aí eu falei, menina, você está assustando os meninos, mas eles estão realmente te acudindo. Quando eles voltarem, aceita o cuidado que eles vão te dar. Eles chegaram com água, aí um molhava a água, passava na nuca dela. Aí ela, falei, pronto, agora você está mais calma? Ela, não, agora eu estou calma. Eu falei, pronto, meninos, muito bem. Então, eles cuidaram dela naquele momento, né? Úteis, Nossa, eles se sentiram super úteis e se sentiram colaboradores do bem-estar dela. Na verdade, ela também precisava daquele carinho que eles estavam dando, sabe? Então, assim, e a gente aprende isso todo dia. Todo dia. Hoje, na hora do Evangelho no Lar lá, eu vi as crianças brigando porque quem queria fazer a prece? Eu vou a tantos lugares, a tantos centros, e eu vejo pessoas que desviam o olhar quando pede para alguém fazer a prece, né? Que não querem fazer, que saem, que chegam atrasada para passar depois da hora da prece, para não ser o indicado. E hoje eu vi eles discutindo porque eles queriam fazer a prece do Evangelho no Lar. Eu falei assim, ai, que bom, né? Assim, que bacana o aprendizado que eles estão tendo. É muito legal. Qual é a faixa etária lá no Hoje nós estamos com crianças de 0 a 13 anos, mas nós atendemos crianças de 0 até 18 anos. São crianças enviadas pela vara de infância? Isso, são crianças enviadas pela vara de infância ou pelos conselhos tutelares ou pelo Ministério Público. Todas as crianças têm um processo judicial e elas estão lá cumprindo uma medida de proteção.
né? Então, nós somos uma organização do terceiro setor, onde cuidamos dessas crianças. Temos 30 vagas, hoje temos 31 crianças, porque coração de mãe, né? Sempre cabe mais um. Quando é necessária essa vaga, a gente dá um jeitinho. E então, essas crianças vão para lá porque elas perderam algum direito delas. Elas foram violadas desses direitos e elas estão lá para haver uma reintegração à sua família após o equilíbrio desse núcleo familiar ou para serem encaminhadas para a adoção. E essa questão da adoção? A gente conversa muito, né, mas sobre isso, a demora, a burocracia. Isso. A gente vê tantos pais na fila. Eu tenho uma amiga que está há 8 anos e ela não quer bebê, não. Ela quer menino de 6, 7 e não consegue. A gente vê crianças que sonham em ser... Eu acredito... Muitas pessoas falam disso, mas quando eu olho algumas adoções que não dão certo... Porque, por incrível que pareça, se devolvem crianças adotadas, né? E, assim, se eu tivesse um filho, eu não teria para quem devolver esse filho. Eu ia devolver para Deus, né? Então, eu assumo esse filho com os problemas que ele traz, né? Com as características de personalidade que ele tem, tudo isso. Mas, quando você adota uma criança, há a possibilidade de, durante um período, você ainda devolver essa criança. E aí eu fico pensando, nossa, será mesmo que ter ficado na fila foi tanto tempo? Porque às vezes essa pessoa precisa de um tempo para realmente saber que ela quer aquela criança ou não, né? Então, assim, é um cuidado. E o outro motivo é um pouco essa questão do perfil. Você comentou sobre a sua amiga, mas a sua amiga às vezes quer uma criança de 6 a 8 anos. Não existem crianças de 6 a 8 anos, às vezes, sozinhas no abrigo. São grupos de irmãos. Hoje em dia, as crianças que estão nos abrigos do Brasil são crianças que têm grupos de irmãos, que têm alguma necessidade especial, alguma deficiência. Então, essas crianças, as pessoas não querem. E aí elas vão ficando mais velhas nos abrigos e a adoção tardia passa a ser ainda mais difícil, porque as pessoas acreditam num mito de que se eu pego uma criança que tem uma história muito difícil, eu não vou dar conta de criá-la. Só que às vezes a minha história é difícil. Né? E eu fico julgando a história do outro. Mas na hora de arrumar um namorado, na hora da gente casar, a gente fica escolhendo, a gente não se apaixona, a gente não ama e a vida não dá certo. Por que eu não posso escolher um filho mais velho? Né? Então, a adoção tardia, ela tem que ser entendida como a união de pessoas que têm histórias diferentes, mas histórias que podem uma acrescentar a outra. Né? E não aquela coisa da adoção ser apenas o cuidar de um bebê, o formar uma criança. Eu posso possibilitar que a minha família feliz seja de alguém que não teve uma família feliz. Né? Quando essa sensibilização vier para a nossa cultura, porque ela não existe ainda, os abrigos vão ficar mais vazios. Mas realmente hoje ainda há uma dificuldade muito grande. Mas espiritualmente, como é que são essas relações kármicas dessas crianças que nascem, às vezes vão ficando em abrigo, desses pais que sonham ter filho e não conseguem? E às vezes os espíritos sempre dizem que você traz por adoção para junto de você um grande amor do passado. Alguém aqui com quem você se comprometeu encontrar naquela circunstância. Não um filho biológico que nasceu de você, mas que você trouxe pelo amor, pelo coração. E é claro, às vezes a criança sabe, a alma sabe, que vai renascer numa família problemática, uma família de antigos adversários do passado, que vão ser profundamente aversivas, mas a esperança de, através de um lar, poder dar um primeiro salto para uma família que a receba de todo o coração, sem dúvida. Eu me recordo de uma pessoa que adotou uma criança e, conversando com o Chico comentou com ela que havia um compromisso tão grande entre ela e aquele filho que ela tinha adotado, que ela tinha deixado determinado no mundo espiritual que se ela não o adotasse, eles se encontrariam numa circunstância difícil para ela. Porque ela queria esse resgate de amá-lo, mas se ela não dedicasse o coração dela a ele,
ele se encontraria numa situação difícil, principalmente para ela, porque ela era a pessoa que devia a ele. Então, isso é muito sério, porque as pessoas ficam imaginando as coisas, ficam pensando no momento ideal, na criança ideal. Eu já comentei aqui em programas que existe preconceito de cor, né? A criança, quantos pretensos futuros pais se recebeu no nosso lar que dizia, eu me lembro de uma mulher, há muitos anos atrás, que disse para mim, eu queria um menino parecido com meu marido. E eu me lembro que eu fiquei tão inconformada com aquilo, isso foi há muitos anos, que eu tive vontade de dizer para ela, a não ser que seu marido tenha tido um filho fora do casamento de vocês, você não vai encontrar aqui nem que Jesus venha à terra. Porque eu fiquei indignada, sabe, de ver que a pessoa que se dispõe, entre aspas, a amar, estabelece 1000 condições para o amor. Isso não é amor. Isso é conveniência, isso é um monte de coisa, mas amor de verdade não é. Então, quando você se dispõe a simplesmente amar, vem uma compreensão que vem do seu passado, que vem dos compromissos que você deixou do outro lado e que você decidiu que ia resolver aqui. Será que todas as pessoas que lidam com crianças, que estão em abrigos, são pessoas endividadas? Provavelmente não, mas são pessoas que há um momento em que elas se dispuseram simplesmente a amar. A Patrícia é uma pedagoga nunca aposentada, porque não adianta se aposentar que vem mais trabalho. Porque é claro que as forças do bem contam com pessoas que nunca desistem, que de tal maneira incorporaram aquilo às suas vidas, que elas encontram outras formas de continuar a ser úteis. E sabe, é a hora da gente mudar o mundo de verdade, e não de chegar aos lugares dependendo da nossa conveniência. Nós temos uma lista de exigências. Eu só trabalho se for assim. Eu só ajudo se for desse jeito. Somos imensamente críticos, mas na hora de aceitar que alguém nos diga, olha, não é melhor fazer assim? Não, nós já pegamos a nossa sacola e vamos embora, porque tem que ser tudo de acordo com o que nós queremos. Então você não consegue nunca, tenha certeza, trabalhar com criança, com adolescente, com idoso, porque você está lidando com pessoas. Então é fundamental que nós possamos nos dispor a ajudar, sabe? A gente trouxe a Patrícia aqui para divulgar, sim, o trabalho do lar, mas também para que nós todos nos conscientizemos de que em algum lugar nós podemos encontrar trabalho. Patrícia, você também tem um trabalho com o Clube da Memória. O que vem a ser isso? Para exercitar a memória? Isso. O Clube da Memória foi uma opção para depois da minha aposentadoria. Como eu trabalhei com criança há muito tempo, eu falei assim, não, agora eu quero mudar a minha clientela. Então, eu fundei um Clube da Memória com uma psicopedagoga amiga, onde as pessoas com mais de 50 anos podem ir para exercitar o cérebro. A gente tem as funções executivas que podem ser estimuladas, aí os neurônios nascem, o que se não se acreditava há muito tempo atrás, né? Então, a gente tem neurônios ainda que podem ser estimulados para a gente ter atenção, percepção, memória, criatividade, coordenação motora. Então, a gente faz esses exercícios, né, num espaço que eu tenho que chama troca de segredos. Então a gente troca os segredos lá e aí a pessoa faz essa ginástica cerebral. Mas nesse lugar acontece uma nova experiência de um projeto que eu também estou implementando, muito interessante, que se chama Roda de Conversa. Na verdade, eu falei espaço de conversa, porque roda de conversa tem uma perspectiva um pouco política e a gente não quis colocar esse nome. O espaço de conversa, você vai lá uma vez por semana à noite para conversar, para bater papo. E a gente já tem novos amigos, a gente conversa e lá a gente exercita o saber ouvir e alguém nos escutar de verdade. Mas essa roda de conversa, espaço de conversa, são só mulheres? Não, é quem quiser. Porque a porta só mulher tá não aberta. para de conversar, né? Os homens falam muito também. Fala. Num espaço que deixa eles à vontade, eles também falam muito. Não se sentem oprimidos, não? Não, de jeito nenhum. E esse trabalho é um trabalho interessante porque a gente optou pela contribuição consciente. Você paga o que você pode, se você pode. Então, esse é um trabalho aberto para realmente ensinar as pessoas a conversar. E está sendo uma experiência riquíssima.
E tem algum e-mail, se a pessoa quiser saber mais do site? Isso, a gente tem o Troca de Segredos no Facebook, e aí você procura lá e entra em contato com a gente. Troca de Segredos. Troca de Segredos. Facebook. Isso. Esse é para conversa. Tanto o Clube da Memória quanto para o espaço de conversa. E me diga uma coisa, esse Clube da Memória é legal e tudo, mas no final ele também previne o Alzheimer, né? Porque, ele é um trabalho de prevenção. Ele é um trabalho de prevenção, mas de algumas demências. O Alzheimer, as pessoas não sabem da onde ele surge, da onde ele vem. Existem 1000 pesquisas, mas não existe ainda uma conclusão. E você só sabe que uma pessoa teve Alzheimer mesmo depois que ela morre, se você fizer uma autópsia. Porque várias características do Alzheimer podem ser dele, mas podem ser de outras demências. Tanto é que a pessoa diz assim, nossa, tem Alzheimer, mas não é agressivo. Tem Alzheimer, mas a coordenação motora foi preservada. Porque são tantos males, né, da vida, dessa bendita, dessa terceira idade, ou melhor idade, né? Então, que a gente não tem como definir. Então, na verdade, a gente faz um trabalho preventivo para as funções executivas do cérebro, todas elas. Então, com isso, a gente previne algumas demências, mas eu não posso dizer para você que eu vou prevenir uma doença específica, né? Mas a gente se estimula. É como a gente estimula o corpo na ginástica. A gente faz ginástica para não ficar com dor aqui, com dor ali. Então, a gente faz a ginástica cerebral também. E uma coisa que a Patrícia já comentou comigo é que às vezes a pessoa chega lá um pouco longe dos 60 anos e quando começa a interagir com elas, descobre o quanto precisava. Porque no fundo a gente escamoteia isso, né? Ah, eu tô meio esquecida, mas meu Deus, deve ser porque eu tô passando por um estresse momentâneo e por aí vamos. E o cérebro também precisa ser estimulado. Então, na verdade, para surpresa das pessoas que chegam lá, às vezes, bem antes dos 60 anos, elas já têm uma série de necessidades. Que legal. E me diga uma coisa, qual o primeiro passo para o voluntariado? Porque muita gente alega, eu não tenho tempo, eu tenho 2 filhos pequenos, e a gente vê voluntários com muito mais atribuições, né? Isso. Então, o primeiro passo é ter vontade de ajudar o outro. Quando você tem vontade de ajudar o outro, você ajuda o porteiro do seu prédio, você ajuda o assessorista do seu trabalho. Isso também é fazer caridade, né? A gente acha que fazer caridade é ir a algum lugar e trabalhar na instituição, né? Alberto Almeida falou isso no último Congresso Espírita. Ele disse que não existe caridade maior do que você conversar com o assessorista. Porque o assessorista fica naquele sobe e desce ali, entendeu? O dia inteiro. E às vezes as pessoas não dão boa tarde, não dão bom dia. Trancado, não perguntam se ele está bem. Então ele disse que a pessoa que chega, está conversando com o assessorista, diz assim, não, eu vou até lá em cima com você, porque eu quero acabar a nossa conversa. Né? E isso a gente fala lá no grupo de conversa também. Diz assim, olha que maravilha, a pessoa dispõe do tempo dela para dar atenção ao outro. Isso é fundamental. Então, esse é o trabalho. Trabalhar voluntariamente é trabalhar no bem. Então, não obrigatoriamente você precisa trabalhar com horário fixo, nada disso, entendeu? Você está fazendo bem para quem você quiser. Você pode fazer o bem ajudando uma pessoa na rua, batendo papo com alguém. Isso tudo você está sendo voluntário do bem. Isso é que é importante. Um sorriso, uma palavra. Claro, amiga, né? Claro. E vocês duas irmãs, vocês trabalham no voluntariado desde meninas, né? Porque mais quase nasceu aqui dentro. Meu Deus, Mocidade Espírita. Eu fui da evangelização infantil. Afinal, uma família abençoada. Endividada. Mas também, aí vocês sabem que eu abro sempre um parênteses. Endividada só, não. É que, na verdade, quando você está procurando alguma coisa e você encontra, e aquilo está dentro de você, e a ligação com aquilo que você pode fazer e aquilo que vive no seu coração, então você encontra talvez o que seja a única felicidade que existe de verdade na Terra. Porque todas as felicidades que nós vivenciamos podem se modificar. Mas o que você faz por você mesmo e pelo outro, nada muda. Então, acho que no fundo nós fomos privilegiadas, sim, porque começamos cedo, né? Eu me recordo que quando eu comecei com 15 anos aqui na Comunhão, a Patrícia frequentava uma mocidade católica, chegou a isso.
E era interessante porque eu e minha irmã, um ano mais nova que eu, a Patrícia 7 anos mais nova que eu, quase uma eternidade. Ela já estávamos aqui. E passávamos o final de semana trabalhando. Imagine a comunhão há mais de 40 anos atrás. Precisava de tudo. Nem zelador tinha para lavar banheiro. E ela participava da juventude católica. Naquela época, a juventude católica não é o que é hoje. Eles iam lá em casa, tocavam violão. Um dia a Patrícia, madura como sempre foi, porque ela já era metidíssima com 1 ano de idade, né? Ela queria ir nas mesmas festas que a gente. Então foi uma luta. Mas ela já nasceu madura. Mas ela disse para eles com todo carinho, olha, muito obrigada, me despeço de vocês, mas eu vou passar para o lado das minhas irmãs, porque elas chegam aqui no final de semana mortas de tanto que elas trabalham, e é lindo tocar violão, mas o coração dela já não queria mais só tocar violão. Aí eu acho que ela nunca pensou naquela hora, porque se tivesse pensado, tinha corrido, de que ao longo dos anos ela trabalharia quase 30 anos com as crianças do nosso lar e ainda seria a responsável agora à frente do nosso lar. Por isso, o extraordinário da vida é isso. Você começa uma coisa que te faz tão bem e, no fundo, aquele bem te acompanha, se Deus quiser, para sempre. Você não enxerga mais a vida de outra maneira. Eu, às vezes, morro de inveja das pessoas, não digo que não tem inveja, não, das pessoas que não têm compromisso com nada, das pessoas que têm tempo para um monte de coisa, para um lazer absoluto, que não tem nem consciência, às vezes, do certo, do errado, mas não dá mais para ser assim. E acredito que todos vocês que nos acompanham no programa também são assim. Já não dá mais para fingir que nós não devemos ser úteis, qualquer que seja a nossa área de atuação, e a beleza de nosso coração só aumentará, malgrado, às vezes, nossa própria vontade na direção de Deus, daquilo para o qual nós fomos criados, que é a perfeição que um dia nós vamos alcançar. Eu já conheci pessoas totalmente sem rumo na vida que, a partir do voluntariado, encontraram seu caminho. Porque elas se sentiam, acho que, tão perdidas, tão inúteis, que não tinha rumo. E uma coisa muito importante que a gente sempre fala aqui no programa, e as pessoas falam, voluntariado, mas e o jovem? Porque quando a gente fala em voluntariado, acha assim, o adulto, né? Eu, você, nos adultos, e os jovens que estão tão perdidos. Um menino de 14 anos não pode ser voluntário? Ele pode ser voluntário numa área que esteja de acordo com ele. Dificilmente, eu, por exemplo, não posso ter voluntários menores de 18 anos. Né, pelo aspecto da entidade Sim. que a gente dirige, né, então, assim, são menores também, então é muita responsabilidade eu colocar jovens, eles podem ir em grupos, fazer visitas e tal, mas ser um voluntário constante e tal é outra coisa, mas as pessoas, voltando à história do que você pode ser voluntário, você pode fazer o bem de várias maneiras. O menino jovem, ele pode fazer... Ele pode ser escoteiro e ter uma patrulha ecológica. Ele pode fazer o bem para a natureza. Ele vai estar fazendo o bem para o nosso planeta. Entendeu? Ele pode estar fazendo uma campanha na escola dele de brinquedos usados, de roupas usadas e levar para algum lugar. Isso é um trabalho voluntário, é um trabalho social. Né? Eu lembro que uma vez, em Águas Lindas, no trabalho do EMI, né, que é um trabalho de jovens, a gente foi buscando o que os meninos poderiam fazer para aquela comunidade carente. Sabe o que você pode fazer? Você pode avisar o dia da vacinação. Você pode ir lá e dizer assim, olha, eu levo vocês para vacinação, eu vou andando, a gente vai fazer um mutirão e vai levar todo mundo junto no dia da vacinação. Olha, o dia da matrícula nas escolas é tal dia. Nós vamos passar nas casas avisando para matricularem as crianças da comunidade. Isso é um trabalho cidadão, é um trabalho social, e você vai estar ajudando as pessoas que não têm esse tipo de informação. A gente tem que saber a forma, entendeu? Porque a vontade de ajudar e a possibilidade todos nós temos. Não tem desculpa. Não, todos nós podemos ajudar, mas a gente tem que saber como. Porque ser voluntário é trabalhar com prazer. Não adianta você ir trabalhar numa atividade que você detesta, mas você vai porque você está devendo alguma coisa. Isso não é bacana, porque o trabalho voluntário você não ganha dinheiro, pelo contrário, você gasta. Né? Você já tira aquele espaço do seu tempo, você paga o transporte, você se dedica e quem está sendo ajudado tem que ver nos seus olhos o brilho da vontade de você ajudá-lo. Porque se vê que você está fazendo aquilo por obrigação,
Muitas vezes ele também... Criança, então, você nem imagina como que é. Sente, né? Sente, claro que sente. Então, eu acho que é isso. Tem que vir do coração. E aí não tem idade. Crianças podem ser voluntários. Entendi. Muito legal. Isso é bom para os pais, que às vezes a criança está ociosa, vai para o colégio, fica lá brigando em casa, vai para a calçada. Pelo menos para ela se inserir, não é? No contexto. Mas espiritualmente, o voluntariado, a gente já vem com esse compromisso ou a gente tem a oportunidade de se melhorar? Eu acho que o compromisso de todos nós, que eu tenho certeza, todos nós, atualmente encarnados na Terra, determinamos, é de fazer o melhor que nós pudéssemos. E se o voluntariado estiver incluído nisso, eu acredito que esteja, para praticamente todos nós, tanto melhor. Porque, às vezes, nós esquecemos de que também é interessante fazer, por exemplo, o trabalho que o outro deixou de fazer. Ah, não, mas isso é responsabilidade do fulano. Isso é trabalho do fulano, eu não vou fazer, porque é problema dele. Mas existe uma generosidade que nós vamos cultivar e fazer crescer em nós quando você não só se dispõe à sua tarefa, mas também, ampliando sua tarefa, ajudar o outro que por algum motivo não consegue realizá-lo. A gente está colocando aqui no rodapé do programa o site, os dados, os contatos do Nosso Lar, quem quiser ajudar, porque o Nosso Lar vive de doação, né, Patrícia? A gente precisa. Inclusive, eles fazem uma festa junina anualmente, que é praticamente a maior e única fonte de renda assim, para arrecadar. E sempre está precisando. Então, e nós temos uma casa de hospedagem para crianças em tratamento de saúde em Brasília. E essa casa não recebe subsídio nenhum do governo. A gente faz com o suor e ajuda dos voluntários, dos sócios e também da comunhão espírita. Então é muito importante que a gente tenha essa ajuda, porque senão essa casa pode ter que se fechar. Como muitas exatamente, estão fechando. Isso. Então né? a pessoa pode ser sócia. Claro, né? Só em maio nós tivemos 92 hospedagens. Então, isso é muito gasto. Então, e nós nossos ouvintes, telespectadores de outros países, que nós estamos em vários países desse programa, a gente já atingiu mais de 800 mil acessos ao projeto, podem também ajudar com essas informações que ficam passando aqui no rodapé. E o Clube da Memória é no Facebook. A troca de segredos. Olha, tá vendo? Eu tenho que exercitar a minha memória. Tá já falhou. A gente quer agradecer de coração a sua participação. Que é isso. Desejamos que você venha mais vezes. Adorei. Você gostou, Maíse? Sua irmã, né? Claro que você gostou. Sou suspeita. A nossa produtora, Samanta, está dizendo que estamos com o tempo esgotado. Então, vamos escolher o tema do próximo? Vamos. Se quiser também. Hoje a gente podia pedir para ela escolher, né? Claro. Vamos ver se ela vai escolher o que eu estou aqui na cabeça. Nossa. Pancada de amor não dói. Uma questão de aceitação. Liberdade ou libertinagem? Uma questão de aceitação. Tá. Eu torcia por pancada de amor não dói. Porque tem essa coisa, né? Eu bati em você, eu limpo real, mas pancada de amor não dói. Nossa, a gente faz isso mas com criança, com... em momentos desses de feminicídio, pois isso é importante. Então, uma questão de aceitação. Vamos nos aceitar. Vamos aceitar as sugestões, vamos aceitar as palavras de Maíse, vamos aceitar tudo e vamos para frente. E no próximo programa, uma questão de aceitação. E a próxima entrevista da gente, na sequência dos programas, vai ser com Jacó Melo, que veio lançar um livro na Comunhão Espírita de Brasília recentemente sobre o magnetismo. Então, a gente vai conversar com ele sobre magnetismo. Até lá! Você acabou de assistir ao programa Conversando com Maíse. Um bate-papo descontraído sobre questões espirituais e emocionais de cada um de nós. Envie sua pergunta ou sugestão para maise.radio@gmail.com.